Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui, quem estiver no link. A gente vai fazer agora Números capítulo 3, né? Estamos, como é que fala? Caminhando aí no nosso novo livro de Números. Falamos um pouquinho sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas, mas principalmente a nomeação dos levitas para o serviço, que já falamos sobre os levitas, já falamos sobre Arão, os filhos dele, escolhidos para o sacerdócio especificamente e a tribo de Levi especificamente, que são os levitas, ok? Não precisa virar a foto que a gente colocou lá no grupo, a foto do tabernáculo, junto com todas as tribos e os números de cada tribo que você colocando como Deus põe lá, fala direitinho nos números, né? A gente vê uma cruz. Se você colocar perfeitamente como Deus está falando no sentido, ela não fica a cruz bem para cima, mas você pode ajustar aquilo ali e entender que aquilo ali era sentido de Deus, porque Deus podia fazer da forma que ele quisesse, ele fez igual a cruz. Então, assim, coisa mais linda do mundo é Deus inserindo Jesus em todos os momentos e mostrando em todos os momentos, né? Tudo sobre a vida de Cristo e a salvação de Cristo. E ele bem no centro ali, né? Que ele é o centro de Cristo, ele está no coração de Cristo, ele é o Espírito de Cristo. Então, é muito lindo. Aí, hoje a gente vai ler capítulo 3. É uma live um pouco longa. São 57, se não me engano, versículos, mas acho que são mais informações. Não sei se Deus vai parar para fazer, né? Parar para poder ele. Mas vamos fazer a nossa oração e já iniciar então. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Pai, porque a gente está unido aqui com saúde, independente da nossa circunstância, do momento, onde estamos, como estamos, estamos aqui para alimentar nosso espírito. Não sabemos que o Teu Espírito nos dá essa vontade de querer aprender a Tua palavra, de querer passar por cima de todos os nossos compromissos e horários e cansaço e tudo para estarmos aqui unidos. E quando não podemos, assistimos também, obviamente, gravado, mas eu agradeço por estarmos aqui. Agradeço porque escolhemos, através do Espírito Santo, através do chamado dele, para estarmos aqui alimentando o nosso corpo, nossa alma, Senhor, é o que a gente necessita. É o pão do nosso espírito, é a tua palavra. Obrigada, Jesus, por estar presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada por nos ensinar a colocar o seu nome acima de tudo, meu Deus. Obrigada por fazer esse o primeiro mandamento. Obrigada por nos guiar, meu Deus. Porque se não tivéssemos a sua direção nas coisas, se não tivéssemos o Espírito Santo nos dando convicção, tudo que faz parte do atributo dele, tudo que faz parte dele, nós estaríamos completamente perdidos, meu Deus. Obrigada pelo Senhor nos achar, obrigada pelo Senhor nos escolher, obrigada pelo Senhor nos unir, meu Deus. Senhor, me use como canal nesse momento para essa live, que o Senhor revele a todos nós tudo aquilo que está escondido sob os nossos olhos, mas que o Senhor nos revela. Põe nos nossos ouvidos, no nosso coração, nos nossos olhos, Senhor, tudo aquilo que é necessário que a gente aprenda vindo de Ti. Possamos estar mais próximos cada vez mais. Obrigada pela bênção de estarmos aqui com saúde. Obrigada por todas as nossas vitórias do nosso dia. Obrigada porque consagramos a Ti não somente essa live, mas a nossa vida e tudo aquilo que fazemos, Senhor, para que possamos ter testemunhos e testificar nessa vida que o Teu nome é poderoso, que o Senhor está acima de tudo. Ouve, Senhor, a oração de cada um que está aqui me ouvindo nesse momento. Som do coração de cada um, Espírito Santo, porque quando às vezes a gente não sabe orar, o Senhor sabe o que queremos dizer e o Senhor, com o espremer do nosso coração, o Senhor consegue traduzir a Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa sem suporte, não nos deixa perdido. Obrigada pela palavra sagrada. Em nome de Jesus, pedimos a sua autorização para entrarmos nela agora. Que o Senhor edifique a nossa vida para sermos mais de Ti e menos de nós. Amém. Nos livros das distrações, que eu esqueci de pedir isso. Bom, vamos lá. A nomeação dos levitas para o serviço. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor. Lá atrás, vocês lembram que eles entraram de qualquer jeito, né, na tenda do encontro e provavelmente, pelo que se entende, logo pelo capítulo, né, seguinte, na verdade, o enunciado seguinte,
alterados por bebido ou algo assim, mas no horário diferente, com tudo diferente. Eu acredito que eles estavam bêbados, sinceramente, porque como pode eles, né, terem o pai ali tão presente como sacerdote, e aí eles entrarem no tabernáculo sabendo das horas, das leis, é uma vez ao ano para entrar no Santíssimo, e você entrar somente quando for fazer as ofertas. Eu acredito que, obviamente, eles estavam, né, alterados, ou então foram realmente, como é que fala? Desafiar Deus. Nadab e Abiú morreram na presença de Deus, quando trouxeram fogo estranho diante ao Senhor. Então, fogo estranho era algo que Deus não reconhecia, né? Eles levaram outro tipo de animais, eles levaram tudo que eles foram entregar já não existia. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés, desculpa, chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Então, para que você pergunte, tá, mas por que só os filhos só os filhos de Arão podiam ser sacerdotes, mas a tribo especificamente ela é separada também à parte? Por isso, porque a tribo ela foi escolhida para o sacerdócio, né? Mas sacerdote é Arão e os seus filhos, né? Eram 4, 2 morreram, então Deus tem ali como é que fala, os substitutos, assim, mas tem que ser essa tribo, porque eles têm uma forma diferente, né? A gente já leu aqui todas as coisas diferentes que tem para os levitas, por exemplo. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas, eles, levitas, foram designados para esse propósito. Todos nós somos designados para um propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. Deus não está executando ninguém, ele está mostrando que é feita a execução caso vão contra ele ou desobedeçam, né? O Senhor também disse a Moisés: Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Aqui que é ótimo para a gente pegar nomes, né? Nomes para bebê, nome para. A gente sempre tem isso. Eu sempre falava assim, eu pensava, né? Vai ser um nome, se eu tiver um filho um dia, vai ser nome bíblico. Aqui começa. É daqui que a gente vê todos esses nomes aí, ó, maravilhosos. Moisés fez a lista, conforme o Senhor tinha ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali, ou Mali, e Muzi, ou Muzi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas, havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas e Eliasaf, era Eliasaf, filho de Lael.
Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina de entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas, havia 8.600 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário, e a área designada para o seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs Meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os Meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo. Veja que os mínimos detalhes Deus, designou, né, cada um ali. Além dos travessões, o que nos mostra, obviamente, que Deus nos designa para coisas que a gente às vezes nem tem ideia. Às vezes você está designado para, nessa vida, diferente de propósito também, né? Mas você está designado a ser uma pessoa que vai estar sempre disponível, um ombro amigo para as pessoas. Você está designado a aparecer na hora certa, no momento certo, para as pessoas. Você está designado para como é que eu posso explicar? Para alegrar as pessoas com fé, com positividade, né, com amor, com esperança, com tudo isso. Às vezes a gente acha que a nossa missão aqui é só ter um propósito, mas não é. Já inicia porque o primeiro deles, obviamente, é a gente servir a Deus, somos servos de Cristo, né? Depois vem os outros que Deus nos designa. Então você está designado a isso, você está designado àquilo, você está. Então a gente tem uma importância imensa na vida das pessoas, a gente tem uma importância imensa na vida para, né, com Deus. Aí você fala, mas só nós somos então só tão especiais? Não, é porque nós somos os únicos que lidamos diretamente com Deus. Nós somos os únicos escolhidos para termos um relacionamento com Deus. Qualquer outra pessoa que não é cristão, que crê que falar com Deus é simples, é só ler a Bíblia e ver como não era acessível, como não era qualquer pessoa que clamava a Deus, que chamava a Deus, e nada mudou, a não ser Cristo. Então, se somente o que mudou foi Cristo, só há um caminho, Ele. E ele é o próprio que diz que eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala que ele é. E de todas as religiões, X, Y, Z, tudo mais, todos eles concordam que Cristo veio, que Cristo é sem pecado, que Cristo é maravilhoso. Todos vocês possam imaginar. Uns não acreditam que ele seja o Filho de Deus, mas creem que ele veio sem pecado, mas creem que, né? Então, assim, todas elas apontam para Jesus, né? E Deus, obviamente, é maravilhoso, ele é o início. Quando alguém fala, ah, mas a religião X tem mais de 3.000 anos, 5.000 anos. Bom, Deus é atemporal, logo ele existe antes mesmo disso. Então, ele é quem criou a Terra, logo tudo iniciou quando ele iniciou. Essas coisas de bilhões de anos é complicado para mim. Mas, enfim, então ele cuida desses detalhes, ele cuida de coisas que a gente às vezes nem acha que a gente foi escolhido para tal, e a gente está sempre ali fazendo aquela coisa, seja numa estação X, Y, Z, a gente sempre fala, caramba, eu sempre ajudo dessa forma, eu sempre falo dessa forma, eu sempre faço alguém ver uma coisa X, Y, Z dessa forma, eu sempre estou ali. Então Deus designa a gente a diversas coisas. Às vezes você tem o favor de Jesus na sua vida por uma coisa específica, e outra pessoa vai ter para outra específica, e isso aí faz parte dele ter designado a gente a algo, né? O propósito nosso pessoal com ele é um, nosso propósito como igreja é outro, e nós também
também temos papéis na sociedade, né? Como cristãos também. Então, cada um aqui, você vê como ele é organizado, cada um aqui estava encarregado de uma coisa, até mesmo cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, quando ele podia falar, olha, vocês cuidem do tabernáculo num geral, num total. Aí vocês separam entre vocês aí quem vai cuidar disso? Não, mas ele faz questão de ser bem meticuloso, de mostrar uma coisa por cada coisa. Além dos travessões das cortinas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, agora com a foto no grupo vocês já vão entender especificamente quantas pessoas estavam ali, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e os seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas na foto aparece que tem ali tabernáculo, logo embaixozinho assim, tem ali reservado para a família de Moisés, Arão e seus filhos, e aí começa a divisão das tribos e dos clãs, né? Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram no total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim, como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim, como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos, de 1 mês de idade para cima, foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. Eu sou o Senhor. O número mais velho, o número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Então, é isso. Finalizamos hoje. Vamos iniciar capítulo 4 amanhã, se Deus quiser. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, amanhã, capítulo 4. Fiquem com Deus. Um beijo. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã, tá bom?